A gente tem visto isso quando a gente vai em muitas escolas, né? E as escolas têm trazido um pouco essa questão já desse consumo de pornografia e da dificuldade até da própria escola poder sentar com os pais e conversar sobre esse assunto. Eu concordo plenamente com você que hoje mudou muito a forma e esses meninos, esses garotos não têm com quem conversar sobre isso, a não ser com eles mesmos, quer dizer, porque os pais ainda não conseguem sentar e poder falar e saber também como discutir sexualidade e todas essas questões, porque eles também não tiveram. E aí fica muito difícil o quanto que você vai ou não debater esse assunto abertamente em casa. E acho que mais do que isso também hoje em dia a gente vê, por exemplo, a gente sabe que um grande número de suicídios ocorre nos jovens quando eles se percebem homossexuais, né? E principalmente quando ele não tem uma aceitação dentro de casa ou quando ele até às vezes é expulso de casa. Quer dizer, essa questão da sexualidade ela ainda permeia muitas outras questões, não só ligadas à saúde mental, mas também à prevenção do suicídio no geral, né? No documentário a gente, lógico, né, tinha muito material, muita coisa para ser abordada, então a gente vai tentar falar também da masculinidade e a questão da negritude, que também é uma outra, né, especificidade da masculinidade, a questão da condição social também, de como que muda a percepção de pessoas com poder aquisitivo maior, um poder aquisitivo menor, a masculinidade em relação à homossexualidade, à transexualidade. Então existem coisas, tem tanta coisa, tem tantos buracos, tantas brechas, tanta lacuna, tanto trabalho a ser feito, que a gente fica com aquela sensação de que a gente precisaria produzir um documentário por mês, assim, e ainda seria pouco, porque tem muitos assuntos ainda que precisam ser abordados, que merecem ser abordados. Então, quando a gente entra no campo da homossexualidade ainda, então tem também um abismo de informação nesse aspecto. Mas a internet também tem essa coisa paradoxal. Por um lado, você tem um monte de conteúdo que expõe a sexualidade sem nenhum processo educativo, mas você também tem muitos movimentos e youtubers que vão falando sobre essa questão. Então surgem fóruns, surgem comunidades que falam sobre isso na internet. Então não dá para dizer também que é terra de ninguém. Acontecem coisas interessantes e a gente também foi percebendo isso com o documentário. Não está tudo tão parado e tão apocalíptico como a gente pode pensar, né? A gente sempre pensa, a gente sempre fala aqui, a gente já falou algumas vezes que a internet ela tem um poder de unir muito as pessoas, de criar os grupos de pertencimento, dela ser usada de uma forma muito positiva também, né? Que a gente não pode chegar e falar, não, a internet só tem coisa ruim, não vamos na internet. Isso não vai acontecer, né? E sim como a gente pode pensar de ter o uso de uma internet mais saudável e ter os homens poderem, de repente, se é tão difícil às vezes reunir com homens fisicamente para conversar sobre esses assuntos, tem muitos homens que estão indo na internet para poder conversar e encontrar outros homens. Talvez essa seja uma forma mais fácil para muitas pessoas, né? Sim, sim. Muito do nosso trabalho com Papo de Homem durante muito tempo teve essa ligação de comunidades online só para homens falarem sobre as questões, os dilemas. Então foi dali que muitos textos, muitas histórias, muitas coisas saíram. O problema é que muitos desses fóruns ainda são predominantemente reprodutores de discursos misóginos, machistas, ressentidos, e aí fica se reproduzindo um determinado tipo de discurso que é homem tem que ser assim. O problema de você discutir a questão da masculinidade hoje em dia e propor uma desconstrução é que pode dar a sensação de que a gente está dizendo que os homens não deveriam ser homens. O que a gente só está dizendo é que os homens são educados de uma maneira estereotipada e que eles são educados de forma que o repertório psicológico e emocional deles é muito pobre. Então, quais são as emoções que o homem se dá o direito de manifestar? Raiva, alegria e tesão, né? Então, assim, tá com raiva? Pode. Tá com tesão? Pode falar. Tá com alegria, tá eufórica, quer fazer piada? Pode. 3 emoções, 3 vivências emocionais é muito pouco. Então, a gente tem uma diversidade. Tristeza, de jeito nenhum. O cara fala que, sei lá,
Ele fala que está endividado, mas não fala que tem tristeza. Então nem fala que está endividado. Questão de impotência sexual, jamais vai abrir. Então medo, nunca vai falar. Angústia, nem sabe dizer o que é isso. Ele fala que tem um troço no peito, não sabe dizer o que. Não tem repertório nem vocabulário para falar isso. Então educar os homens tirar esse analfabetismo emocional, é um trabalho também muito intenso para dar repertório e aí poder veicular mais essas questões. Então tem um trabalho a ser feito nesse sentido. Então a desconstrução da masculinidade não quer dizer que você tenha que vestir assim ou assado. Você não precisa ser o Rodrigo Wilber para poder desconstruir elementos, mas o ponto é que você tem mais possibilidades de manifestação como homem e isso não desqualifica você como homem, já que ser homem é tão importante, mas que você possa ter uma diversidade de expressões que você considere homem, homem. Então, um homem gay é um homem, é bom sempre lembrar, porque parece que homem é heterossexual e o gay não é homem, não. O homem gay é homem, inclusive com muitas questões, muitos tabus e muitos dilemas e muitos vícios emocionais típicos de homens heterossexuais. Então são homens, todos são homens. Então abrir essa possibilidade é que é interessante também. O que você falaria para um menino, para um homem que está dentro de uma família que invalida seus sentimentos? Primeiro que ele tem um desafio e que ele vai ter que ter muita paciência consigo mesmo e com esse círculo familiar, né? Primeiro eu diria para ele se informar, para ele entender um pouco mais de onde vem essa premissa de que o sentimento é uma coisa ruim, enfraquecedora, como foi essa construção. Ele precisa entender isso para ele ter recurso argumentativo em certos momentos. E eu diria para ele poder fazer associações com pessoas que ele vê como menos problemáticas nesse contexto. Sempre vai ter alguém na família que é mais extremado, radical, e vai ter alguém que é mais acessível para esse tipo de discussão. Eu diria e isso eu falo também para ele com amigos, né? Então ele tem 5 grandes amigos. Tem sempre lá um deles que é o gurilão da galera que vai reproduzir um discurso, vai vetar esse tipo de coisa. Se ele falar que tá triste, o cara vai meter uma tequila para ele resolver o problema, o clássico. Mas vai ter um também que vai ser o mais, não sei, que ele vai ter ressalvas. Sempre tem um espectro e ele se associando com essas pessoas onde ele tem um pouquinho mais de abertura e fazendo perguntas e questionamentos. Porque normalmente quando o homem vai se dando conta dessa prisão que ele também se encontra, ele fica muito inflamado, né? Isso acontece também com as mulheres quando elas vão se dando conta do machismo. Você fica muito inflamado e você fica muito querendo já esfregar as verdades na cara das pessoas. Isso em algumas vezes tem seu momento, mas também tem um efeito colateral. Você vai retardar o processo de aproximação das pessoas. Então, se você quiser ser estratégico, se você quer chegar nas pessoas, você precisa ir por uma linguagem comum. E esse terreno comum, às vezes, vai passar por um discurso que você não concorda. Então, se você chegar para o discurso mais ou menos comum, que você já não concorda, para começar a trazer para esse outro ponto de vista que a pessoa completamente discorda, você precisa de um tempo, você precisa de um preparo. Porque você próprio, na sua desconstrução de estereótipos, você demorou um tempo. Então, a gente tem que sempre, primeiro, lembrar da nossa história. A gente não nasceu entendido do mundo. A gente nasceu reproduzindo coisas. E não foi uma mágica. Do dia para a noite você teve uma conversa e você concordou com tudo e falou, nossa, agora eu vi a luz. Isso aconteceu num processo, você tomando na cabeça, sofrendo, conversando, tomando cotovelado de um lado e de outro, até se dar conta das coisas. Você tem que respeitar também esse tempo de apropriação desse novo entendimento, desse novo discurso, e se apoiando em algumas bases mais solidárias até você chegar nas figuras mais difíceis. E às vezes entender que o tempo delas pode ser um tempo que nunca vai se aproximar do seu, né? E que você às vezes vai ter que aceitar certas limitações, mas que garantir o mínimo de convivibilidade mínima para ser civilizado, pelo menos. Tudo que é imposto
né? Não vai ser positivo. Então, às vezes você está falando de gerações ou com gerações que talvez ainda vão demorar um tempo ou talvez nem cheguem a entender o que está sendo falado. Essa coisa do entender já seria um milagre, assim, porque tem todo um repertório. E é importante entender, né? Isso é uma coisa difícil quando eu explico das pessoas perceberem. O machismo, apesar de ser uma estrutura super problemática e prejudicial para homens e mulheres, agora a gente está se dando conta cada vez mais que para homens também isso é um problema, não é uma coisa que o cara acorda de manhã e fala assim, você é um macho escroto, sabe? Ele se protegeu dentro disso, ele saiu de muitas enrascadas por conta desse discurso, ele fez amizades baseadas nisso, ele teve bons momentos de alegria, de festa, de bebedeira, e esse discurso estava todo dando um enredo para ele viver boa parte da vida dele. Então ele tem a sensação de que se ele vai romper com esse discurso, que ele vai virar uma pessoa chata, infeliz, que não vai ter mais amigos, que não vai poder falar mais nada, então o mundo está ficando chato. Então essa dificuldade dele entender, porque para ele os melhores momentos, as celebrações da vida dele estão regadas a uma narrativa baseada numa premissa problemática. Então como é que você vai, na cabeça dele, abandonar um melhor amigo que te ajudou em muitos momentos, de um momento para outro, porque de repente o machismo é uma coisa ruim, e ser homem parece tóxico. Então as abordagens que a gente utiliza também não facilitam muito essa reconstrução, não são muito convidativas. Então, quanto mais a gente entender que não é um problema em si, não é um problema intrínseco da masculinidade, que ele tem outros meios, outros modelos para viver, aí talvez ele consiga ter mais, ter uma perspectiva mais amistosa, e as outras gerações também. Sim. E como que as mulheres podem ajudar? Olha... Eu posso estar entrando num território muito minado, assim, nesse sentido de dizer como as mulheres podem ajudar, porque eu acho que já é muito trabalhoso para as mulheres terem que resgatarem a si mesmas do efeito do machismo sobre elas. E então, porque quando a gente fala nesse sentido, algumas mulheres falam assim, mas agora a gente tem que ser babá de homem, tem que ser psicólogo, tem que ficar ajudando o homem a entender as emoções, eles que procurem, né? Tem discursos assim. É verdade, em alguma medida ninguém precisa ser babá de ninguém, mas entendendo que os homens são parte importante da desconstrução do machismo e que a gente está falando com essa geração para ter reverberação para muitas gerações seguintes. Então esse é um problema também, né? Não ter a urgência de que os benefícios dessas discussões a respeito de masculinidade beneficiem você, beneficiem a minha geração. A gente está fazendo um trabalho que a gente não vai colher os frutos de imediato. Então não é todo mundo que convive com você que de repente vai começar a pensar diferente, a falar diferente. Então essa urgência é que faz muitas pessoas terem um discurso mais inflamado, tipo, eu não quero falar, não sei o que lá. Eu entendo. Tem uma urgência, tem muita dor, tem muita gente, as mulheres estão sofrendo os efeitos diretos disso, com violência, com feminicídio, consigo entender completamente. Mas, se sobrar um tempinho na vivência delas, começar a ajudar homens a fazendo pequenas provocações, recomendações, de procurar ajuda, de poder conversar e delas próprias terem uma abordagem mais empática, ainda que seja difícil, do que confrontativa. A gente adora confrontar. Quando descobre essas coisas, dá um gosto de confrontar homem. Tudo bem, você vai confrontar, mas ele vai se fechar. Então, costuma não ser a maneira mais eficiente de fazer isso. Então, se a pessoa tiver disposição, paciência, energia emocional, e não estou pedindo isso da maior parte das pessoas, porque elas estão lambendo as próprias feridas, é o tempo delas, as que tiverem podem ter esse caminho de aproximação com os homens e de um diálogo e chegar em algum ponto intermediário aí. Eu acho que a mulher, ela também acaba reproduzindo muito um discurso machista. Você que tem que ajudar a sua filha na tarefa e não ele. Como que um homem pode suportar ter que cuidar de casa e a mulher sair para trabalhar? Então, eu acho que ainda tem um discurso feminino, um discurso
impregnado, na verdade, de questões ainda que as mulheres falam entre as mulheres, que eu acho que também precisa ser revisto. Ninguém está livre de reproduzir esses discursos, então eu também nem condeno muito as mulheres que reproduzem isso, porque são as nossas referências. Sim. É o que a gente foi emocionalmente educado a entender qual é o papel de um homem, qual é o papel de uma mulher. Então, mas claro que isso já está bem melhor, as mulheres são vanguarda nesse sentido porque elas entendem o efeito direto, os efeitos do machismo recaem sobre elas imediatamente. Mas muitas mulheres ainda reproduzem isso, então o papel delas também talvez seria questionar se elas não estão reproduzindo algumas coisas no próprio processo de educar os meninos. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Então, se você não vai usar, se você não vai usar o genital para brincar, então é um brinquedo de qualquer criança. Então, não importa se é menino ou menina. Mas, de novo, é uma consciência crítica delas mesmas. Então, também elas vão precisar fazer uma travessia para aquelas que ainda reproduzem o discurso. E, de novo, é doloroso se dar conta de que você reproduz isso e que você é vetor de um vírus aí que tem atrapalhado a vivência emocional das pessoas. Acho que, na verdade, os homens e as mulheres precisam abrir um pouco mais a cabeça para essas novas questões e para poder aceitar mais as dificuldades e as fraquezas e as necessidades do outro, sem toda essa construção ou para além da construção que é feita hoje. E o importante é entender, você vai se confrontar com angústia no processo, você vai ficar sentindo culpado em algum momento, vai dar medo em outros momentos, você vai se sentir bobo em muitas situações e você vai sentir que você já machucou pessoas com esse discurso sem se dar conta. Ainda assim, é importante você persistir. Então, persistir é uma etapa muito importante desse processo, porque a gente desiste muito fácil quando começa a doer demais. E se dar conta desses elementos, para muitos homens é doloroso. Eu me lembro de um atendimento de um rapaz que ele viu um vídeo, na época que estava falando sobre consentimento em relação a sexo e tal, e ele chegou muito mal falando que ele se deu conta, então, dentro desse entendimento sobre consentimento, que ele tinha estuprado uma mulher. Porque ela estava meio bêbada, eles estavam tendo um lance até então, ela estava bêbada, estava meio sonolenta, e aí ele não sabe dizer o quanto aquilo foi consentido ou não, né? Então, para ele foi difícil. Ele falou, eu nunca me vi desse jeito. Eu sempre fui um cara, nas palavras dele, respeitador, que entendia que eu tenho que proteger as mulheres, não sei o que lá, e de repente eu me recordei tendo transado com uma mulher bêbada que eu nem sei se ela quisesse parar, se ela teria condições de dizer. E eu entrei na dança e estava lá, felizão, me divertindo. No dia seguinte, ela perguntou se tinha acontecido, o que fez ele entender que ela não tinha lembrado muito, não estava muito claro a coisa para ele, e ficou mal com aquela percepção. Então, assim, é doloroso. Então, imagina, atravessar isso, essa dor de se sentir agente de uma coisa que você racionalmente não concorda, mas que emocionalmente você se viu fazendo. Então, suportar essas percepções sem ficar se chicoteando e tendo cada vez mais consciência é um processo trabalhoso. Bom, eu podia ficar aqui um tempão nesse papo com o Fred, mas a gente tá chegando no final já desse papo de hoje. Fred, que mais você acha que você precisaria complementar? O que você gostaria de deixar de recado? Como que os homens podem, né? Se tem alguma coisa que você não tenha falado com relação à saúde mental dos homens, o que você gostaria de falar? Acho que eu diria, procurem ajuda, conversem sobre isso, procurem pessoas de confiança, procurem redes de apoio, procurem terapia, procurem médicos, urologistas, psiquiatras. Cuide da sua saúde, porque você vai perceber que a sua qualidade de vida, as suas relações vão ganhar em felicidade, em qualidade. Você vai perceber que você vai se meter em menos roubadas, as pessoas vão celebrar a sua existência com mais carinho e você vai se sentir orgulhoso de você
pelos motivos certos. E seja persistente, porque é uma travessia longa de se dar conta de que você pode ser um homem melhor sem ter o medo de que você não vai ser mais homem. Nossa, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter tido essa conversa com a gente. Tenho certeza que foi super importante para muita gente poder escutar tudo que você falou. E se você não viu o documentário, veja, porque tá fantástico. Dê uma olhada no site Papo de Homem, a gente vai colocar tudo aqui nas descrições do canal. Acho que se as pessoas puderem se abrir para tudo isso que foi falado e puderem repensar como os meninos estão sendo educados, como eles estão sendo tratados, como os jovens estão sendo educados e tratados, como os homens estão hoje. E se você, homem, viu tudo que a gente conversou aqui e acha que precisa de ajuda, vai buscar ajuda. Não deixa que o preconceito te impeça de receber a ajuda que você precisa. E lembrando que se você está precisando de ajuda agora, você pode ligar para o CVV, número 188, escuta 24 horas por dia, 7 dias da semana, por telefone ou por chat. Se você está num sofrimento emocional intenso, liga lá no CVV ou então procura psicólogo, psiquiatra, conversa com alguém próximo. Às vezes está difícil ter essa conversa pessoalmente. Você pode começar uma conversa via WhatsApp, você pode ter uma conversa virtual e depois isso passar por uma conversa mais pessoal, mas não deixa de procurar ajuda se você precisar. E não se esqueça, no nosso site a gente tem uma série de materiais para falar de prevenção do suicídio, promoção de saúde mental. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, seja gentil nos seus comentários, não esqueça de assinar o canal e até a próxima. Fred, muito, muito obrigada. Eu que agradeço.